Romanos, capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que quando, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a termos morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós suplicamos pela ação do Senhor na nossa vida. Permita-nos, ó Deus, sermos edificados por sua palavra. Conceda-nos, ó Deus, nesse momento, fidelidade na exposição do texto e aplicação do mesmo aos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, orientados pelo teu Espírito e que o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Eu disse que hoje nós começaríamos uma série de mensagens nova, e eu tenho chamado esta nossa nova temporada de mensagens de Vida Crucificada. Eu tenho refletido muito a respeito disso nos últimos tempos, mais especialmente nos últimos 3 meses, e tenho pensado muito a respeito do sentido da vida cristã. Você já parou alguma vez para pensar a respeito do real significado de uma caminhada com Deus, de uma experiência profunda com Deus? Porque pense comigo, nós fazemos parte de uma igreja, nós frequentamos as atividades dessa igreja, se bem que alguns se dizem membros, mas não participam. Mas nós contribuímos com o trabalho dessa igreja, nós contribuímos financeiramente para com as atividades dessa igreja, nós nos relacionamos uns com os outros, e nós poderíamos elencar inúmeras outras atividades que são muito naturais para aqueles que fazem parte de alguma igreja, que estão vinculados ao corpo de Cristo, quer aqui ou em outro lugar. Eu fiquei um tempo pensando a respeito disso. Eu estava contabilizando, no ano de 2021, nós gastamos algo em torno de R$6.000 com material de evangelismo. E quando eu digo nós, é eu e Fernando, particularmente, comprando devocionais para a gente entregar nas visitas, comprando material de ensino para crianças, literatura para evangelismo, literatura para presentear determinados irmãos em momentos específicos. E eu fiquei pensando, por que a gente faz isso? Por que ao invés de comprar isso, essa literatura, de presentear as pessoas com isso, a gente não pega esse dinheiro e vai para a praia? E de verdade, irmãos, eu fiquei pensando a respeito disso. Algumas coisas, e quando nós olhamos para isso, nós percebemos nisso coisas muito boas, que os irmãos também fazem. Coisas que nós fazemos que refletem a fé que nós professamos. Contudo, a minha questão
para com todas estas nossas experiências de vida cristã recaiu no fato: será que vida com Deus, vida cristã, é só isso? Ou tem mais alguma coisa? E quando eu digo só isso, eu não estou diminuindo as atividades, eu não estou diminuindo o investimento do trabalho dos irmãos, do dom dos irmãos que têm aqui servido a igreja, dos ministérios ordenados da igreja, do ministério leigo, das coordenadorias. Tudo isso é muito bom, é bíblico e abençoa. O investimento que os irmãos fazem na igreja e a partir da igreja, individualmente, todas estas coisas são lícitas, boas, desejáveis, devem ser objeto da nossa oração e orientação. O questionamento do meu coração residiu no fato de que será que vida cristã são estas coisas ou existe algo mais? E de verdade, eu fiquei um tempo pensando, refletindo a respeito disso. E os irmãos sabem que eu gosto muito de ler. Eu costumo dizer que quando a gente ganha um livro, é mais do que um presente, chega a ser um elogio. E por entender que a literatura desenvolve a nossa mente, nos faz conhecer mais, inclusive, a palavra de Deus, por meio de autores muito bons, eu vivo dando presentes, eu vivo dando livros para os irmãos. E às vezes eu fico pensando, puxa vida, né? As pessoas sequer leem, né? Mas tudo bem, pode ser que tenha alguém que não goste de ler e eu vou continuar dando livro, porque eu acredito nisso. E eu fiquei pensando, meus irmãos, como encontrar a resposta para essa indagação. E foi aí que eu encontrei um livro que atende pelo nome da nossa série de mensagens: A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Nesse livro, Tozer aborda a vida cristã na perspectiva da cruz de Cristo. E mais do que isso, ele apresenta os efeitos da cruz na nossa experiência de vida cristã. Irmãos, foi libertador para mim ler esse livro. Tozer, com certeza, não é o primeiro autor que trata deste assunto, muito pelo contrário. Antes dele, vieram muitos outros homens de Deus que se dispuseram a pensar e repensar a respeito da vida cristã. E embora nem todos tivessem se utilizado desta emblemática frase de efeito, expressão de efeito, vida crucificada, muitos trataram de vida abundante, vida superlativa, vida profunda, vida espiritual, mas nenhum destes que eu vi trata deste assunto com a profundidade e com a leveza que Tozer trata. É interessante que para ele, a vida crucificada tem como resultado uma profunda experiência de vida cristã com Deus. Eu separei uma citação do livro, onde Tozer diz assim: a igreja não é algo abstrato, não é algo impessoal flutuando no espaço. Muito pelo contrário, ela é composta por indivíduos que confiaram em Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, a saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada um dos cristãos. Para a igreja crescer e ser saudável, os indivíduos que formam a igreja precisam crescer espiritualmente. Só uma igreja dinamicamente saudável pode ter esperança de cumprir a grande comissão de Cristo, de ir para o mundo afora pregando o evangelho a todas as pessoas, conforme está descrito em Marcos capítulo 16, verso 15. É profunda essa reflexão de Tozer. A saúde de uma igreja é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo. Meus irmãos, é algo que merece a nossa atenção. Nós precisamos avaliar, fazer um diagnóstico da nossa saúde espiritual. Porque qualquer que seja o resultado desse diagnóstico, com certeza vai afetar toda uma comunidade. Vida crucificada fala a respeito de termos uma experiência profunda com Deus. Por isso, eu quero convidar os irmãos para que nessa oportunidade nós possamos olhar para o texto que lemos e ver no texto
traços que apontam para a importância de uma vida crucificada. Quando nós nos referimos à experiência cristã na perspectiva de uma vida crucificada, nós somos apresentados para aquilo que eu tenho chamado de o maior paradoxo da vida humana. Algo que parece um contrassenso, parece um conflito de ideias. Morte e vida. Ou a morte para viver. Pense comigo. As grandes empresas gastam, hoje em dia, milhões para construir uma identidade visual que seja capaz de, por si só, comunicar os seus valores, as suas crenças e os seus objetivos. Quer um exemplo disso? Você não precisa ver uma inscrição Nike para saber que um tênis com essa marca atende pelo nome de Nike. Você não precisa ver qualquer menção ao nazismo se você vê, por exemplo, a cruz suástica. E sabe o que é mais interessante? Nós cristãos não somos diferentes desta realidade. A cruz nos identifica, porque a cruz comunica tanto os nossos valores quanto as nossas crenças. Quando nós observamos a cruz, nós nos lembramos claramente do sofrimento e do luto. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos da morte de Jesus. E não à toa, em cerimônias fúnebres, nos cemitérios, não são raras as vezes inscrições, cruzes colocadas nos túmulos, estilizadas nas lápides, porque de fato a cruz nos comunica a morte, o sofrimento e o luto. E é interessante perceber como essa mensagem está diretamente ligada à imagem da cruz. E o que é mais fantástico, irmãos, é que a cruz também comunica ao mesmo tempo vida e esperança. Ela não apenas aponta para o sofrimento e morte, ela também nos aponta para a esperança de vida, para a esperança de vida eterna. Isso é ou não é um grande paradoxo? Nós precisamos olhar para a nossa caminhada cristã na perspectiva de uma vida crucificada, para que então nós possamos experimentar uma caminhada cristã que seja de fato profunda. Eu quero chamar a atenção para o texto que nós lemos, porque a carta de Romanos é um tratado teológico. Nela, nos capítulos 1, 2 e até a metade do capítulo 3, Paulo está falando basicamente da doutrina da depravação total. Paulo começa a sua carta depois de se apresentar àqueles irmãos, dizendo que os gentios, eles estão condenados por causa do seu pecado, porque eles estão entregues às idolatrias, a toda perversidade, inverteram a ordem natural das coisas, adoraram a criatura no lugar do Criador. Paulo está tratando da divinização do homem em detrimento da humanização de Deus. Ele avança para o capítulo 2 e ele estende esse estado de depravação para os judeus, dizendo que os judeus também pecaram, se afastaram de Deus, para que quando começa o capítulo 3, Paulo conclua: todos pecaram, e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Depois de apresentar a doutrina da depravação total, do pecado, um estado que todos nós estivemos um dia, Paulo aponta para a doutrina da justificação, nos capítulos 4 e 5 e metade do 3. Nem tudo está perdido. Deus resolveu salvar pecadores, valendo-se do seu próprio Filho, onde Cristo, morrendo na cruz do Calvário, levou sobre os seus ombros o peso do meu e do seu pecado. E Cristo, então, levou sobre si a nossa condenação, para que nós, por imputação, recebêssemos uma salvação que não é recebida por merecimento, mas é aceita por graça. Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo fala de santificação, algo que nós temos chamado de vida crucificada. Paulo trata da libertação do pecado, da consequência da justificação no coração humano.
Paulo está tratando da necessidade que todos nós temos de passar pela cruz, de morrermos para nós mesmos, para que possamos viver a vida de Cristo. Onde tem pecado, diz-nos o texto, que também tem graça. Então Paulo começa o capítulo 6 com uma pergunta retórica, porque Paulo está pregando a salvação pela graça em Jesus Cristo. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, pelo cumprimento da lei, mas é salvo pela bondade e pelo sacrifício de Jesus. Então pode ser que aqueles irmãos de Roma pudessem pensar: ora, se eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu posso viver como sempre vivi. E Paulo então antecipa essa indagação no começo do capítulo 6, quando ele diz: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aqui Paulo está pegando o gancho daquilo que ele havia dito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Logo, poderia ser o pensamento daquelas pessoas: quanto mais eu pecar, mais evidente ficará a graça de Deus. Paulo se antecipa a pensamentos como esse, e ele faz aqui uma pergunta que ele não tem dúvida nenhuma a respeito da resposta. No verso 2 ele vai dizer: de jeito nenhum. E é interessante que de jeito nenhum foi uma forma que os tradutores encontraram de traduzir uma dupla negação que consta no texto original. É como se Paulo, no original, dissesse: nananina não. É impossível que seja assim. Nós não podemos viver como éramos antes. Uma vez tendo passado pela cruz, a nossa vida é, ou pelo menos deveria ser, completamente transformada. E é interessante, meus irmãos, que algumas pessoas entenderam isso de uma forma extremada, e elas acreditavam que o cristão poderia chegar a um nível de espiritualidade tão grande, onde ele não pecaria. Eu sei que isso soa como uma heresia para você, e é, né? Porque todos nós pecamos e somos pecadores, mas mentes brilhantes chegaram a acreditar nisso. Por exemplo, John Wesley, aquele que é forte influenciador do metodismo, ele acreditava no perfeccionismo, no amor perfeito, na ideia de que quanto mais nós avançamos, nós podemos alcançar um estado onde nós não ofendemos a santidade de Deus. Mas isso não pode ser verdade, porque nós não alcançamos perfeição nesse mundo. Embora Deus tenha perdoado o peso do nosso pecado, nos mudado de estado, Ele não tirou de nós a natureza pecaminosa e nós continuamos pecando. E aí, meus irmãos, o problema piora quando do outro lado, do outro extremo, existem alguns que se acostumaram tanto a viver no pecado que acabaram se conformando com ele. Do ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus, tanto uma coisa quanto outra deve ser rejeitada. A ideia de que nós somos pecadores, a carne é fraca e vivamos desse jeito mesmo, é uma clara oposição à cruz de Cristo que nos liberta da escravidão do pecado. É necessário, portanto, que essa ideia de vida crucificada esteja latente nos nossos corações. Às vezes, nós nos acostumamos tanto a ensinar as crianças a respeito de muitas coisas, que nós nos esquecemos do quanto nós podemos aprender com as crianças. E quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. É impressionante como as crianças têm uma incrível capacidade de nos ensinar na simplicidade do seu coração. Quer um exemplo disso? Certa vez, um pastor estava ensinando uma família numa sala de discipulado. E ele então se vira para a filhinha do casal, de 5 anos, e faz a seguinte pergunta para ela: o que você faria se o diabo batesse na porta do seu coração? Uma criança de 5 anos. O que você faria se o diabo batesse na porta do seu coração? Essa criança respondeu assim: como é? O que você faria se o diabo batesse na porta do seu coração? Sem pestanejar,
A menina respondeu: eu pediria para Jesus atender. Nós precisamos responder à influência desse mundo com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que, embora o pecado, as tentações, as opressões que nós sofremos nesse mundo sejam reais, é igualmente real e é superior em seus efeitos à cruz de Cristo e à ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Diferentemente de Adão, que ao ser tentado sucumbiu, ao ser tentado no deserto, Cristo respondeu à tentação com a palavra de Deus. E é interessante que no capítulo 5, Paulo traça esse paralelo, de que no pecado fomos representados pelo primeiro Adão, mas na salvação fomos representados pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. É necessário, portanto, que nós entendamos que nós não estamos debaixo da maldição, da escravidão do pecado. E quando as tensões desse mundo baterem à nossa porta, nós não podemos incorrer no erro que é muito próprio de adultos. Deixa comigo que eu resolvo. E muitas vezes nós ficamos flertando com o pecado. Nós ficamos, como diz Augusto Nicodemos, bulindo com o Didi, como se houvesse em nós capacidade suficiente para resistir a todos os ataques do maligno, quando na verdade não há, e nós não precisamos disso, porque a Bíblia nos oferece a ação do Espírito Santo. Nós precisamos nos revestir, meus irmãos, dos benefícios da cruz, da ação de Deus nos nossos corações. É danoso demais quando a gente tenta resolver os nossos problemas do nosso próprio jeito. E eu não poderia deixar de citar o rei Davi. Se tinha alguém que podia bater no peito e dizer, deixa que eu resolvo, esse alguém era Davi. E olha o que aconteceu com ele. Davi foi tentado, como todos nós podemos ser e somos todos os dias. Davi resolveu sucumbir à tentação. Veio o adultério, assassinato, formação de quadrilha, falsificação, falsas testemunhas, conspiração, traição. E nós poderíamos elencar ainda uma série de outras tipificações aqui de crimes de Davi ao longo da sua trajetória. E é muito interessante como Davi percebe isso depois de ter gasto todas as suas energias querendo fazer algo que ele não podia fazer sozinho. Lá no Salmo 32, versos 3 e 4, nós conhecemos muito bem, Davi faz uma confissão, quando ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espinho. Nós não precisamos lutar contra esse inimigo sozinho. Se somos tentados, se somos oprimidos, precisamos responder à luz daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E uma vida crucificada, uma vida onde nós morremos para o pecado, nos ajuda a ter uma experiência de vida cristã mais profunda. Nos ajuda a responder como aquela menina de 5 anos. Quando o diabo bater na porta do meu coração, eu peço para Jesus atender. Eu estarei guardado na presença de Jesus. Na sequência, a partir do verso 3 até o verso 14, Paulo trata de algumas decisões que apontam para a importância de uma vida crucificada. E eu queria fazer aqui, rapidamente, 3 aplicações. Nós precisamos aprender, irmãos, que para entendermos o significado de termos uma vida crucificada e a importância disso, nós precisamos saber que nós morremos com Cristo e com Ele nós vivemos. É necessário ter conhecimento daquilo que aconteceu. É necessário entender que a nossa união com Cristo provocou a nossa morte para o pecado, mas que também a nossa união com Cristo produziu a nossa vida na sua ressurreição.
Então não se trata apenas das durezas desse mundo, mas da certeza da glória futura. É interessante que eu li uma história há um tempo atrás que falava de um homem trabalhador da roça. O cara era muito pobre. E ele vivia de plantar batatas. E ele então cultivava as suas batatas, mas é uma cultura que está muito exposta às intempéries, seja do solo, de pragas, e às vezes ele acertava, conseguia pagar as contas, outras vezes ele tinha muita dificuldade. E embora a terra fosse a sua propriedade, aquele homem era infeliz, porque ele era pobre. E o inesperado aconteceu. Os seus vizinhos pobres começaram a ficar ricos. Começaram a descobrir, ali nas imediações, grandes bolsões de petróleo. Então, furavam-se poços e saía petróleo. Aqueles que antes foram microagricultores se tornaram sheiks do petróleo. E aquele homem, então, fez uma tentativa. Num lugar, no segundo lugar, e nada de petróleo. E ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Ou permanecer cuidando de batatas, ou vender a propriedade. Ou permanecer como estava e morrer de fome, ou viver mais um tempo vendendo a sua propriedade. E então o seu vizinho apresentou a ele uma grande quantia de dinheiro e ele ficou muito feliz com aquilo. Ele aceitou de bate pronto. E ele então recebeu aquele dinheiro, comprou uma casa, um carro, e ele então começou a viajar, e quando ele voltou de viagem, naquilo que antes fora um campo de batata, tinha uma refinaria de petróleo. E o vizinho disse para ele, é que precisava furar um pouco mais fundo. Eu encontrei a maior reserva de petróleo da região. E aquele que antes havia estado feliz pela venda boa da propriedade, agora estava triste, porque ele não sabia da riqueza que tinha dentro da sua propriedade. Nós precisamos ter ciência do valor daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Paulo também aponta no verso 11 para o fato de que é necessário considerar vivermos uma vida crucificada. Então pense comigo, uma coisa é eu saber que Jesus morreu na cruz por mim. Uma coisa, e é importante, é eu saber que antes eu era inimigo de Jesus, agora eu sou amigo de Jesus, eu sou filho de Deus. Agora, uma outra coisa tão importante quanto é viver em consonância a isso. Aqui é uma relação de consequência, de causa e efeito. É uma questão de concordância. Já que estou nessa condição, eu preciso viver como tal. Olha o que diz o verso 11. Assim também vós, ou seja, depois que vocês já sabem que devem morrer para o pecado e viver para Cristo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos não apenas declarar liberdade, mas viver como quem é de fato liberto. Uma coisa é sair publicando nas redes sociais, porque Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Outra coisa é viver como alguém que não é mais escravo de uma vida pregressa. Vida crucificada é tanto saber quanto considerar e viver. Por fim, Paulo também apresenta uma terceira atitude, que é a necessidade de nos oferecer a Deus. Como então reagir a isso, se não oferecer a Deus o meu próprio corpo? Como reagir a esta realidade da vida crucificada, se não entregar tudo que sou, tudo aquilo que envolve a minha vida? E veja o que diz o verso 13. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É interessante, meus irmãos, que aqui
quando Paulo diz oferecer os nossos membros, o nosso corpo, ele não está falando apenas da nossa estrutura física. Paulo está falando da unidade indivisível da nossa existência. Quando Paulo diz para oferecermos os nossos membros, ele está referindo-se a todas as áreas da nossa vida. Como viver uma vida crucificada, se não nos entregando a Deus? Considerando o fato de que agora nós pertencemos a Deus. Ele conclui o texto apontando para o fato de que aqueles que entenderam a importância de uma vida crucificada não são mais escravos do pecado. Pastor, como então viver uma vida cristã mais profunda? Como experimentar a vida crucificada? Envolva-se com Deus e com as coisas de Deus, meu filho. Envolva-se com a obra de Deus. Viva a vida crucificada nas experiências cotidianas do reino de Deus. Você já parou para pensar que todas as vezes que você está escalado para determinadas coisas no serviço de Deus, a sua vida é diferente? O seu tempo de oração é diferente? Todas as vezes que nós nos dedicamos às coisas de Deus, nós nos propomos, nos dispomos mais a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus. Viver uma vida crucificada significa termos ciência de que nós morremos com Cristo para o pecado e vivemos com Cristo na ressurreição. É também considerar que fomos crucificados e que, portanto, nós precisamos crucificar a nós mesmos, a nossa vida, os nossos próprios interesses. Nós precisamos entender que vida crucificada significa oferecer quem somos àquele que é Senhor das nossas vidas. Tozer, ele conclui dizendo: o que eu entendo por vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. A palavra crucificada leva-nos de volta ao que Cristo fez na cruz. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20. Nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida crucificada nos detalhes da nossa vida. Nós precisamos dar nome àquilo que nos afasta de Deus. Se nós de fato desejamos viver experiências mais profundas do que a mera eclesiologia, nós precisamos parar de pecar no atacado e confessar no varejo. Nós precisamos parar de viver uma vida pecando e no final do dia dizer: Senhor Jesus, perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. É necessário que nós crucifiquemos o nosso velho homem. E no final de uma vida crucificada, existe uma coroa de glória para aqueles que creem. Que Deus nos ajude a entendermos a importância de uma vida crucificada no exercício de uma experiência mais profunda em nossa caminhada cristã. Que Deus nos permita recebermos essa palavra e pensarmos como nós temos agido, como nós temos experimentado, como nós temos reagido à cruz de Cristo e à mensagem que nos é comunicada por ela.